Eu cresci na igreja evangélica, eu tenho hoje 33 anos e nós fomos criados num contexto, nós fomos gerados num contexto muito diferente do que está hoje. Na minha época não existia a palavra, a gente não usava a palavra show na minha época. E eu me lembro dos cultos que a gente tinha há alguns anos atrás. E não existiam celebridades nesses cultos. Não tinha, as pessoas não tinham interesse em tirar fotos, enfim, em olhar para pessoas propriamente dito, porque a presença de Deus era uma coisa tão palpável, tão tremenda, tão grandiosa, que as pessoas mergulhavam na presença de Deus e bebiam da presença de Jesus de uma forma muito profunda. Muitas pessoas se lembram daquela época e se lembram com saudades da época em que a igreja mergulhava na presença do Senhor, em que a presença de Deus fluía de uma forma tremenda. E hoje em dia as pessoas são muito ligadas no visual, né? São muito ligadas naquilo que elas veem, ouvem. Muitas vezes as pessoas não sabem mergulhar na presença do Senhor, não sabem persistir em buscar o Senhor, né? Hoje eu pude ministrar um pouquinho sobre isso quando eu estava ministrando. E o que o Senhor tem colocado no nosso coração é que a gente não pode viver de evento em evento, a gente não pode viver de domingo em domingo, a gente tem livre acesso a Deus, a gente tem livre acesso a Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por que nós não bebemos da presença dEle? É o que eu me pergunto e é o que eu sinto que essa geração precisa beber da presença de Jesus. Por que nós não temos o que dar? Por que muitas vezes nós não conseguimos abrir mão do nosso egoísmo e dar para os pobres e nos dar aos perdidos, nos dar de verdade? Por que é tão difícil se lidar com missões no Brasil? Por quê? Porque a igreja brasileira precisa reaprender a beber da presença de Jesus, a beber da glória de Deus, porque a glória de Deus é puro amor. E quando nós bebemos da glória e da presença de Deus, nós amamos, é normal, é natural, flui naturalmente. E eu creio que a gente precisa voltar a essa essência, voltar a esse tempo, onde a gente ama Jesus mais do que a gente ama a música, mais do que a gente ama os ministros. A gente quer Jesus mais do que quer tirar foto com o cara que veio ministrar. Eu creio que precisamos voltar a esse tempo. Eu tenho fome disso, tenho sede disso. E eu creio que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós vivemos há 10, 15 anos atrás. Eu creio que Deus é fiel para fazer um rompimento nessa geração e para nos levar além das nossas canções, além dos nossos congressos, dos nossos eventos, além. É isso que Deus tem para nós. Enquanto a gente tiver essa coisa de meu ministério, a coisa não vai andar, não vai funcionar, né? A questão não é o meu ministério vai acabar. O que importa é se eu estou no ministério de Jesus, se eu estou cumprindo o ministério de Jesus, se eu estou dando continuidade àquilo que Jesus começou. O ponto é esse.